Vocês sabem que eu não gosto de falar de arbitragem, né? Não gosto, não me sinto à vontade alimentando esse tipo de polêmica que eu acho que fala pouquíssimo sobre o futebol de forma geral, mas eliminatória é complicada, né? Vamos ser sinceros aqui. E nem vou botar na conta a arbitragem classificou ou não classificou o Corinthians. O Corinthians se classificou, acredito que eu não tenha nada com isso. Mas vamos refletir o que foi esse confronto, né? Esses 180 minutos. Primeiro a gente vai lá em Curitiba num lance completamente involuntário do Viveiros. O juiz anula o gol numa mão que, cara, podem falar que é discutível, mas não tem como o nosso camarada arrancar o braço. É o primeiro lance capital que eu acho que o Atlético ele foi prejudicado. Aí a gente vai para outro lance capital que é o gol anulado do Atlético que abriria o placar em Itaquera. Mas beleza. É... Enfim, Viveiros pode ter feito falta ali. Acho que seria muito clubista da minha parte chegar aqui e falar que o Viveiros não fez falta. Acho que fez. Só que aí a gente tem um lance que o Viveiros sofre o pênalti do João Pedro e para mim fica mais do que claro, né? Então assim, a gente já tá falando de dois lances capitais. O Atlético faria o gol de pênalti? Não fez. Quando teve o pênalti ao seu dispor. Pode, assim, o Hugo é um grande pegador de pênalti. Mas teria mais um pênalti. Então a gente tá falando de dois lances capitais. E aí, cara, assim, você tem o lance da expulsão do Vitinho, né? De uma expulsão que no final das contas, eu acho que precisaria acontecer. Porque, pelo amor de Deus, né? O Vitinho, ele pisa no Dudu. Então são três lances capitais. E aí você ainda teve gol anulado, você ainda teve, enfim, pênalti perdido. Foi um confronto meio caótico, assim, pela parte do Atlético. Foi um confronto meio loucão, assim, pelo lado do Atlético. Muita coisa aconteceu. Mas eu acho que teve a digital da arbitragem nessa eliminação do Atlético, sim. Teve essa. Teve esse fator que é péssimo a gente trazer aqui, mas teve esse fator sim. Agora falando do jogo, que a gente tá aqui mais pra falar de futebol do que pra falar de arbitragem, mas hoje foi impossível não falar. Tiveram dois cartões, assim, cara, do Patrick e do Aguirre, que os jogadores do Atlético nem encostaram nos jogadores do Corinthians, mas enfim, não tem muito o que fazer. Eu me sentiria representado se o Eduardo Freeland entrasse com algum tipo de representação na CBF contra a arbitragem, mas também é mais detalhe do que qualquer coisa. Mas falando sobre o jogo em si, acho que foi um bom jogo do Atlético. Acho que o Atlético coletivamente se comportou bem no primeiro tempo, muito claramente numa tentativa de ter um jogo de transição, explorando a bola longa para Viveiros e Julimar. Eu acho que foi uma boa estratégia. Eu acho que no primeiro tempo a gente poderia ter um comportamento melhor se a gente tivesse uma presença ofensiva maior dos nossos laterais. Acho que esse esquema do Odair começa a ganhar corpo, começa a ganhar organização defensivamente. Acho que a gente fez um bom jogo no primeiro tempo, mas eu acho que o ajuste final acaba sendo a altura dos laterais, tá? Só pra comentar um lance, eu acho que quem errou naquela bola do primeiro gol do Corinthians foi o Filipinho. O Elan dá um passe fofo que o Filipinho poderia se deslocar, assumir o domínio da bola e desenvolver a jogada. O Filipinho, na minha visão, vai muito mal no lance. O Filipinho, na minha visão, vai, assim, com pouco tesão no lance, demora de reação, pouca competitividade. E aí a gente vai pro intervalo, deixando uma boa impressão. O Dudu perde mais chance em uma boa jogada do Julimar. A gente vai falar individualmente mais dos nossos jogadores daqui a pouco. E, cara, fica aquela sensação ali que tá muito difícil a classificação, mas que a gente poderia aprontar. No segundo tempo, entra Patrick, entra Zapelli, o Atlético tem uma postura um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais ousada, ocupa mais o campo do Corinthians, acaba tomando o gol numa bobeira, acho que criou situações, acho que incomodou o Corinthians, sabe? O Hugo fez defesa em chute do Dudu, acho que o Leozinho entrou bem flutuando, acho que o Zapelli também entrou fazendo com que o Atlético segurasse um pouquinho melhor a bola. Aí você teve, enfim, gol anulado do Luiz Fernando. Acho que algumas situações de perigo aconteceram. No final das contas, o Corinthians se classifica. A Copa do Brasil, para a grande maioria, ela terminaria até antes. Acho que o Atlético vai mais longe do que se imaginava
na Copa do Brasil. Acho que deixa uma boa impressão, tanto no confronto contra o São Paulo, tanto no confronto contra o Corinthians. Você pega times relevantes da Série A e consegue competir em 360 minutos contra as duas equipes, consegue uma classificação contra o São Paulo, contra o Corinthians. Eu acho que faz 2 jogos de pleno equilíbrio, o que mostra que esse Atlético ele tem bola e ele tem possibilidade de competir até o final da Série B. O jogo contra a Chapecoense não deveria assustar para quem compete tão bem contra Corinthians, para quem demonstra tanta organização, para quem consegue eliminar o São Paulo. Então acho que o Atlético ele sai maior do que ele entrou se a gente pegar o recorte da Copa do Brasil e agora falar um pouquinho de individualidade. Na defesa eu quero começar pelo Terán. Cara, tô impressionado. O Paulo Andrade ele até comenta nos minutos finais no Sport TV partida gigantesca do Terán. Em muitos momentos, o Terán no mano a mano levando vantagem contra Memphis, levando vantagem contra Garro, levando vantagem contra Vitinho, levando vantagem contra Guinigão. Um zagueiro que, assim, me impressiona cada dia mais e dá pra chamar de um zagueiro dominante. Óbvio que usa muito a força física dele, mas não a sua força física. É velocidade, é boa noção espacial, é velocidade de reação. O Terán parece ser um belíssimo reforço que a gente conseguiu aí para a sequência da temporada nesse bloco de colombianos que acabou chegando no Atlético. Eu nem sei se eu quero fazer um elogio, mas eu acho que o Léo Derek ele tá um pouquinho mais competitivo. Eu acho que o Léo ele ainda oscila muito, sinto o Léo ainda muito cru, mas acho que o Léo ele demonstra um pouquinho mais de firmeza, um pouquinho mais de competitividade. Ainda pro meio-campo, gostei do jogo do Elan Ricardo com bola, sem bola ainda muito pouco competitivo. Tiveram 2 lances ali que driblaram o Elan e ele não conseguiu retornar, ele não conseguiu competir, mas também tiveram momentos ali que o Elan deu mais lucidez para nossa saída de bola. Volto a dizer, para mim o Elan Ricardo não errou no lance do gol do Corinthians, para mim o erro foi do Filipinho. Acho que a gente está tão desacostumado a movimentos de volantes para qualificar essa saída de bola que no final das contas a gente sempre espera um passe mais burocrático. Eu não achei nada demais o passe do Elan, mas acho que sempre que precisou trabalhar a bola foi bem. Aí o jogador de frente, né? Acho que o Dudu começou muito discreto, mas depois foi crescendo, crescendo, crescendo. E assim, a mesma coisa que eu sinto com o Zapelli, eu sinto com o Dudu, tá? Que é o prazer de ver esse cara jogando. É um jogador que ele é muito ativo no jogo. Saiu a informação, né? Que o Bayer Leverkusen queria o nosso querido Dudu, tinha interesse no nosso querido Dudu, e nas devidas proporções. É um jogador que lembra o Florian Wirtz nesse jogo curto a todo momento, nessa participação, o jogo passa muito por ele, influencia muito o jogo, cria situações, poderia ter feito gol no primeiro tempo, poderia ter feito gol no segundo tempo. No segundo tempo, quando a gente começa a ter mais a bola, ele se mostra mais ativo, se mostra mais participativo, então gostei muito do jogo dele. Gostei muito da dupla de ataque do primeiro tempo. Acho que o jogo do Julimar foi excelente. O Julimar, assim, volto a dizer, tudo que o Julimar se propõe a fazer, ele se propõe a fazer muito bem. Quando foi associar, quando foi tentar tabelas, quando foi tentar conexões, foi muito bem. Quando tentou pressionar o adversário, foi muito bem. Roubou algumas bolas do campo de ataque. Quando atacou o espaço, foi muito bem. Quando voltou para segurar a bola, foi bem. Quando tentou sustentar a bola vindo da defesa em bola longa, foi bem. Trabalhou bem na direita, trabalhou bem na esquerda. Então, assim, acho que foi um jogo muito interessante do Julimar. Criou situações de gol. Pra mim, volto a dizer, um dos melhores pontos do futebol brasileiro, óbvio, com uma capacidade física muito acima da média. Mais um jogo que o Viveiros, assim, o gol que o Viveiros ia ter feito, puta, baita de um golaço. Baita de um golaço, tá? O Viveiros se mostra um atacantaço, assim. Eu tô encantado com o Viveiros. E volto a dizer, mostrando muito mais do que ele demonstrava no Atlético Nacional. O gol que ele faz é de um refino técnico, é de uma capacidade técnica, uma categoria, uma capacidade competitiva, uma capacidade física, cara, nível muito alto. O Atlético tem um camisa 9 de muito respeito no futebol brasileiro. Assim. E aí, pô, vários jogadores entraram bem. Acho que dos jogadores que entraram, nenhuma grande crítica a fazer, não. Achei o grande discreto, assim. O resto acho que entrou bem. Então, assim, cara, foi um confronto equilibrado. Eu acho que o Atlético, ele comprova uma teoria minha, que ele sai desse confronto sendo mais um time de Série A do que um time de Série B.
Eu posso estar muito enganado, mas eu saio desse confronto mais na percepção que o Atlético é um time de Série A que consegue competir contra pô, times relevantes, Corinthians e São Paulo, do que um time de Série B. E fica muito claro como esse time jogando em transição, mais acostumado a um nível de competitividade maior, eu acho que poderia estar fazendo uma boa Série A. São 10, 12, 13 jogos, agora eu não sei de cabeça para voltar para a Série A, que acaba sendo o nosso último objetivo da temporada. E é o que a gente tem para entregar. Beleza? Não foi uma grande noite, mas eu acho que é uma noite com bons recados, coletivamente, individualmente, até no fator do Dair, que eu acho que no final das contas demonstrou uma organização. Sou crítico do Odair, mas acho que questão de organização foi um dos nossos melhores jogos em muito tempo. Beleza? Tamo junto. É nóis.